E nosso contato é com Marina Helena, ela que é economista e ex-diretora de desestatização do Ministério da Economia. Muito boa noite, Marina, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula, boa noite a todos os ouvintes. Marina, nós estávamos aqui justamente comentando sobre a situação da Eletrobras. O governo aí, Lula 3, entrou com uma ação então no STF para questionar uma cláusula que limita o voto da União a 10%. O que significa, o que pode significar para o mercado, né, se o Judiciário, se o STF reverter esse modelo de limitação de voto, um processo que, diga-se de passagem, foi aprovado pelo Congresso Nacional? Bom, isso seria uma responsabilidade enorme e, de fato, poderia sim significar a reestatização da empresa. E aí a questão é uma questão matemática, tá, Paula? Hoje, a União detém aí 43% das ações da empresa, mas quando se decidiu pelo processo de privatização via capitalização, os investidores, para aceitar capitalizar a empresa e diluir a União, colocaram algumas cláusulas que impedissem uma reversão dessa privatização. Uma dessas cláusulas é exatamente ter transformado a empresa numa corporação e nenhum acionista poder ter mais do que 10%, ter um direito a voto que significasse mais de 10%. Então, independente dela ter 43% das ações, ela só teria 10% do direito a voto. E por que isso é importante? Porque além da União, outros entes estatais também tinham, né, e continuam tendo participação na empresa. Por exemplo, o BNDES, por exemplo, fundos de pensão, assim como fundos administrados por bancos estatais, como Caixa, Banco do Brasil, etc. Né? Então, essa foi essa ideia de limitar o poder de voto a 10%, não mais do que isso, é muito importante. Por quê? Porque ainda que a União não ultrapasse, né, não chegue a ter 50% mais um das ações, quando somado esses outros agentes, né, e que podem sim comprar ações da empresa no mercado, por que não? Né? O BNDES, os fundos de pensão, etc., eles poderiam dar de fato um poder, um controle na real da empresa. Então, essa foi uma das cláusulas para a privatização, foi essa, e eles se protegeram, né? Foi assim, a decisão, a definição no Congresso protege os acionistas dessa possível reversão. Perfeito. Quem pergunta agora é Fernão Lara Mesquita. Bom, boa noite, Maria. Essa compra, quer dizer, não é só uma reestatização, né? Quer dizer, você está rompendo um contrato, uma compra que foi feita pelo valor da ação de uma empresa escoimada da ameaça de ser gerida pelo governo. Quer dizer, esse é o sentido da mecânica desse contrato, dessas limitações, tá certo? Ela podia, ainda que ela tivesse somado mais ações, a gestão do governo, a interferência do governo na gestão é que estava afastada. E isso provocou uma valorização da ação. Quer dizer, os investidores nacionais e estrangeiros que compraram essa ação por um valor despido dessa ameaça. Né? E ela voltando, essa ação vai desvalorizar violentamente. Então, isso aí é um rompimento de um contrato de uma violência enorme, quer dizer, arrebenta com toda a segurança jurídica de qualquer operação envolvendo propriedades do governo brasileiro. Perfeito, Fernão. É exatamente isso. O pior efeito, né, dessa potência... Bom, primeira coisa, eu acho que é de uma responsabilidade tamanha, né, isso que eles estão propondo, que de fato o mercado não está levando a sério.
né? Se estivesse levando a sério, primeiro, a empresa seria muito mais afetada do que está sendo, né? Mas não só isso, o mercado brasileiro como um todo, porque é exatamente isso que você falou. A reversão da privatização, né? A reversão desses pontos que eles trazem da proporcionalidade significaria uma grande quebra de contrato, né? Então afetaria não só a empresa, mas é uma sinalização muito forte, um alerta para qualquer investidor que queira investir no Brasil, de que nesse país não se respeita a lei. Porque eu acho que tem 2 pontos aqui que são importantes. O primeiro é a questão da lei que rege os investimentos, né? Então a lei das companhias abertas, a lei das SAs, né? Você teve de fato um negócio que foi concretizado, dado uma série de compromissos do governo e que agora está se falando em voltar atrás. Então isso é um rompimento de contrato com efeitos terríveis, né, para qualquer investimento feito aqui. O outro ponto dessa insegurança jurídica também é a questão de que essa lei ela foi discutida por 2 presidentes da República, né, o Michel Temer e Bolsonaro, foi aprovada pelo Congresso, foi discutida durante vários anos no Congresso Nacional, foi acatada, né? Teve maioria na Câmara e no Senado, passou pelo TCU, passou pela aprovação do Tribunal de Contas da União. Então, assim, você não pode simplesmente, que é o que esse governo tem tentado fazer, de uma maneira sutil, fechar o Congresso Nacional utilizando o judiciário, né? Então eu acho que tem um outro recado aí que é muito ruim, né? São 2, eu acho que tem um sim de desrespeito ao investidor, né? Ao que se vê ali das leis que regem, né, os investimentos no Brasil, nas empresas. Agora, tem um ponto além, que é um desrespeito de fato ao papel do legislativo, porque essa lei foi aprovada há menos de um ano atrás, né? E amplamente debatida com a sociedade e com os seus representantes. Aí, de repente, tentam, num tapetão, jogar para o STF para rever isso. Então, sem dúvida nenhuma, significaria, do ponto de vista de segurança jurídica, um atraso imenso, né? Uma insegurança jurídica tremenda e daria aí um recado, um alerta bem forte para os investidores de não investir aqui, porque o Brasil não respeita, não tem lei, né? Eu acho que é isso. Pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Oi, Marina, obrigada mais uma vez pela entrevista. Marina, e o ataque ao Banco Central não cessa, né? Impressionante como isso vem se tornando um ponto, um foco aí de perseguição do atual governo. E a minha pergunta para você é se esse ataque ao Campos Neto, ao Banco Central, à autonomia do Banco Central, se isso não cessar em algum momento, qual a mensagem que é passada para os investidores internacionais, além dessa insegurança jurídica que você está comentando, e se existe alguma forma do perfil do Brasil aqui fora não ser afetado com esse ataque à autonomia do Banco Central, já que isso é um ponto muito importante para os investidores estrangeiros. Perfeito, Ana. Então, a grande verdade é que isso também aumenta muito o risco do país, né? Lembrando que o governo tem se baseado numa ideia completamente falaciosa, né, de que o problema da taxa de juros no Brasil é um problema do Banco Central. A gente sabe que não é isso. O Banco Central, ele determina, via política monetária, a taxa de juros de curto prazo. E ele faz isso visando o controle da inflação. Mas as taxas de juros do mercado não levam em conta apenas a política monetária, levam em conta também a nossa situação fiscal, que é muito frágil. Então, já aconteceu e acontece em vários países do mundo que a gente tem uma curva de juros, né? Então, tem ali os juros de hoje, que está, sim, sendo
baseado numa política monetária que quer conter a inflação, e o mercado vê isso. Então, se a inflação estiver sob controle, automaticamente o mercado passa a precificar que aquela taxa de juros alta ela é momentânea, ela vai cair no futuro. Né? Então, ela vai cair no futuro. E a taxa de juros de longo prazo, né, com o passar dos anos, ela vai indo para uma taxa que a gente chama de equilíbrio, que tem como um fator primordial exatamente a solvência do país, ou seja, aquela capacidade do país honrar com a sua dívida. Só que hoje no Brasil, a grande verdade é que a gente vive num país que tem a maior carga tributária entre os países emergentes, que tem a maior dívida entre os países emergentes, né? Que o nosso histórico foi de uma inflação comparativamente elevada. Então, a gente está falando aí de diversas formas de impostos, né, Ana? Seja a carga tributária, seja a dívida, que é imposto futuro, seja inflação, que é o imposto mais perverso. E, no final das contas, quando a gente olha tudo isso, os investidores olham para o Brasil e dizem assim, peraí, existe sim um risco desse governo não me pagar. E quando eu falo investidor, eu não estou falando de investidor estrangeiro. Hoje, a maior parte da dívida do Brasil, ela é detida por investidores nacionais. Qualquer um aposentado hoje, que tem lá o seu fundo de pensão, ele está, a maior parte, investido em títulos do governo, né? Então, a grande verdade é que esses investidores, eles falam, não, peraí, esse governo, ele tem uma situação fiscal muito frágil, tenho dúvida se ele vai conseguir honrar seus compromissos e pagar suas contas, então eu vou cobrar, sim, um valor mais alto para tomar esse risco. Isso que leva a taxa de juros a ficar ou não mais alta. Então, esse governo, ele tem usado dessa falácia de que a culpa da taxa de juros do Brasil é do Banco Central. E nada podia ser mais errado que isso. De novo, no longo prazo, ela deveria convergir e ser o valor que fosse de acordo com a nossa situação de solvência fiscal. E aí, no curto prazo, são questões momentâneas, né? Então, e aí tem muito mais a ver com a inflação. Uma coisa que esse governo não tem dito é a inflação. Aliás, um experimento já foi feito no Brasil. Ali em 2011, durante o governo Dilma, foi exatamente isso. Se bateu muito no Banco Central na taxa de juros elevada, se baixou a taxa de juros com a inflação subindo. Qual foi o efeito que a gente teve? Inflação mais alta, não teve crescimento, não teve investimento. Né? Então, a política monetária, ela, no final das contas, ela só vai afetar a inflação. Ela não deveria afetar, de fato, crescimento, investimento, né, no médio prazo. Né? Fatores fiscais para isso são muito mais relevantes. Nós estamos conversando com a economista Marina Helena. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Marina, boa noite. Além dessa obsessão pelo Banco Central e pela figura do dirigente do Banco Central especificamente, esse governo tirou ali da cartola, sem ter um plano econômico melhor, algo que foi batizado de arcabouço fiscal. É esperado que seja votado alguma coisa no Congresso Nacional relacionado a isso. Eu queria saber se você leu aí esse projeto apresentado, inclusive às pressas, né, no afogadilho, num primeiro momento pelo ministro Fernando Haddad, e o que a gente pode extrair dali caso o Congresso leve a cabo. Não, perfeito, Silvio. Obrigada pela pergunta. Esse projeto, ele tem vários pontos preocupantes, né? O primeiro deles, eu diria, é que alguns levaram a denominá-lo lei de irresponsabilidade fiscal. Por quê? Porque ele volta atrás numa das coisas mais relevantes das regras fiscais que foram adotadas no Brasil. Quando a gente criou a lei de responsabilidade fiscal, né? Um dos grandes ativos dessa lei era exatamente a punição do governo de plantão se ele descumprisse aquela meta que ele enviou para o Congresso. Então, o governo, ele vai estipular uma meta de superávit, ele envia para o Congresso. Se ele não cumprir essa meta que ele mesmo estipulou, ele sofreria penalidades. Foi assim que aconteceu, aliás, o impeachment da presidente Dilma, né? Por conta das pedaladas fiscais. Então, você tem que ser responsável por aquilo. Isso evita que o governo de plantão, que sempre tem um impulso gigante por mais e mais e mais gastos, se contenham. Porque a gente sabe que esse aumento de gastos, na história do Brasil,
nunca melhorou a qualidade de vida de ninguém, muito pelo contrário, é de muito má qualidade, acaba atrapalhando o nosso crescimento, né? Com aumento de carga tributária, endividamento, tudo isso que a gente já conversou. Então, o primeiro ponto muito negativo desse projeto é exatamente ele acabar com qualquer responsabilização do gestor pela sua irresponsabilidade fiscal. Não tem como se falar de um arcabouço, de uma regra crível sem isso, né? Então, acho que isso é muito importante. Em segundo lugar, ali se matou uma outra regra fiscal que foi muito relevante, que foi o teto de gastos, porque o teto de gastos, ele, de fato, quando foi apresentado, pela primeira vez no Brasil, a gente se deu conta de como esse gasto desenfreado, década após década, não trouxe nada de bom para a gente. Muito pelo contrário, né? A qualidade do gasto no Brasil é muito ruim. É só ver, a gente está entre os países mais violentos do mundo, entre os piores quando a gente fala de educação em qualquer comparativo global. Então, a gente deixa muito a desejar no básico, né? E também se viu que isso acabou atrapalhando o nosso crescimento. Por quê? Porque alta carga tributária faz com que o brasileiro pague tudo muito mais caro. Elevado endividamento sequestra a poupança. Quando todo o dinheiro que você vai lá e você tenta poupar e coloca no banco, seja as famílias, seja as empresas, acaba indo para o governo. Não vai para financiar projetos, investimentos. Então, esse elevado endividamento, ele tem esse problema também, ele sequestra as nossas poupanças e não permite que o país invista. Se a gente pega os emergentes em geral, eles têm alto, né, crédito do setor privado e baixo endividamento do setor público. Aqui no Brasil é o contrário, isso também atrapalha o crescimento. Então, se teve ali uma constatação de que, olha, peraí, esse aumento desenfreado dos gastos causou a hiperinflação dos anos 80, causou uma alta da carga tributária nos anos 90, um aumento gigante do endividamento, né, desde os anos 2000, chega, né? Até porque a gente já gasta demais. Nós temos padrão de gasto de país europeu, nórdico europeu, que tem boa qualidade de serviço público, né? Então assim, peraí, estamos gastando muito mal e estamos perdendo oportunidade de crescimento. Então vamos rever isso. Então ali foi o teto de gastos. E esse projeto, ele acaba com isso. Ele, na verdade, ele cria um piso de gastos, porque mesmo que o Brasil entre em recessão, né, ou tenha qualquer problema, ele vai ter que gastar no mínimo 0,6% do PIB. Tem um mínimo também de investimentos, que quando a gente pega a série histórica, é muito próximo do máximo que o Brasil gastou nos últimos anos, o setor público gastou. Então, eu diria assim, ele acaba com a responsabilidade fiscal, por não punir a gente, e além de tudo, cria esse piso de gastos, né, que nos engessa ainda mais. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora para nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pro Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pro Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pro Nobis da Vitae Gold.